a pergunta do Oberdan Piantino. O tripé macroeconômico entrou junto com o plano real ou após? O quanto ele precisa ser revisto, melhorado ou superado? Quem começa? Deixa eu falar primeiro, eu falo as heresias e o professor corrige. Não, esse tripé macroeconômico é o contrário, é uma espécie de real 2, quando o Fernando Henrique quebra o país, faz os 3 maiores acordos com o Fundo Monetário Internacional e, numa madrugada, operando o Banco Central clandestino, deixou o Chico Lopes defendendo uma tal de banda diagonal endógena. O André deve lembrar disso com grande risada e dizendo para o pessoal do Marco e Fonte Sindan que a política não ia mudar. Depois deu polícia nisso, deu cadeia. E esse tripé, ou essa trempe macroeconômica, foi rabiscada em cima da perna do Palácio da Alvorada, de madrugada, pelo Armínio Fraga, que basicamente frequenta valores relevantes, mas são metodologicamente insustentáveis, na minha opinião. Então, que o país tenha previsibilidade na inflação, derivado de um Banco Central com autonomia operacional, mas que persiga, por um lado, a inflação, mas por outro, pleno emprego, como são os bancos centrais do mundo mais avançado, está de bom tamanho. Não é isso que se estabeleceu. Que o país persiga um equilíbrio, uma saúde nas suas contas públicas, está de bom tamanho, mas nós já refletimos aqui, não adianta nada você economizar $5.000 por ano na manutenção da estrada, e 10 anos depois economizou $50.000, matou um monte de gente, fez o frete ficar mais caro, e para recuperar a estrada, supondo que você não vai ficar com a estrada destruída, você gasta $200.000. Portanto, também está errado a forma com que esse tripé macroeconômico. E câmbio flutuante é uma mentira, simplesmente é uma mentira. Ele flutua à conveniência da politiquinha do dia. Evidentemente, de novo, ninguém deve ter uma taxa de câmbio artificial. Mas quando o governo opera no mercado de câmbio, ele diz a taxa que ele quiser. Portanto, é uma grande mentira para bobo brasileiro ver, enquanto a informação privilegiada corre frouxa, e parte dessa esculhambação está na delação premiada do Palocci, só para a gente saber que não é agora não que estão fazendo isso. Portanto, ok os valores, a metodologia para mim é um desastre. Consequência dessa, 10 anos perdidos da vida brasileira. André, eu vou completar essa pergunta aqui do Berdão, porque ele mandou uma outra dizendo o seguinte. Então, ele pergunta isso, quanto precisa ser revisto, melhorado e superado, e aí ele pergunta o seguinte: como a agenda de reindustrialização que o Ciro defende pode devolver a força para a moeda frente ao mercado internacional? Pode ou não, né, André? Aí é com você. Deixa eu primeiro retomar a questão do tripé. O tripé foi implementado no início do ano 2000, como disse, quando diante de uma realmente, como disse o Ciro, de uma grande crise de pressão no mercado de câmbio no Brasil. E o tripé macroeconômico foi adotado como era uma atualização do que a teoria de condução de política monetária evoluiu nos anos 90, durante a década de 90. Substituindo a ideia de que o Banco Central controlava a base monetária, que ficou evidente que o Banco Central nunca pôde controlar a base monetária, simplesmente controlar a taxa de juros. Então a ideia é que o Banco Central fixaria a taxa de juros de acordo com as metas. Se a inflação estivesse acima da meta, ele teria que subir a taxa de juros. Se abaixo da meta, ele baixaria a taxa de juros. De acordo com uma regra heurística, ou seja, que não tem fundamento analítico, teórico, conceitual por trás, chamada de regra de Taylor. Isso era o consenso de condução de teoria monetária no início do século XXI, no ano 2000. E o Armínio Fraga, que veio dos Estados Unidos e implantou aquilo que estava sendo conduzido nos Estados Unidos, a nova política monetária nessa base. Este conceito foi completamente, se tornou completamente ultrapassado com a crise de 2008, quando ficou evidente que a taxa de juros, quando ela chegou perto de zero e parou porque você não pode ir para baixo, a regra de Taylor diria então que o mundo entraria numa grande deflação, e não entrou, perfeito? Então, simplesmente, isso desmoralizou a regra de Taylor. E, muito bem, e foi introduzida uma novidade, que o quantitative easing, o QE, que é a ideia de que o Banco Central atua diretamente expandindo reservas, comprando títulos do mercado financeiro para expandir a liquidez e evitar uma grande crash de crise financeira. Se o Banco Central pode fazer isso no volume que fez,
crescendo na base, todos os bancos centrais do mundo, o americano, o europeu, todos eles, multiplicaram a base monetária por fatores superiores a 10 vezes, sem nenhum impacto sobre a inflação. Então, tudo mais que está para trás sobre a teoria monetária ficou altamente questionável. E nesses 20 anos há um rápido processo, desses 15 anos ou 12 anos, desde 2008 para cá, principalmente, há um enorme, rápido processo de reavaliação da teoria macroeconômica e da teoria monetária em particular. Portanto, o tripé a partir de 2008 já era uma questão anacrônica. Hoje nós temos que rever como conduzir política monetária e política fiscal, como dissemos aqui há pouco, não podem ser conduzidas de forma independente, dissociadas e muitas vezes contraditórias.